Meus amigos, tudo certo com vocês? Felipe aqui na área, bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos de faxina, fazendo uma limpezinha aí na casa, dando uma geral. Choveu uns 4, 5 dias seguidos, aproveitando o sol, né? Aí ó, tanquinho metendo ficha, já tem alguma roupa lavada, estamos aí lidando. E vamos trocar uma ideia justamente sobre isso, sobre a simplicidade, sobre as coisas comuns, se isso te incomoda ou se isso te motiva de alguma forma. Então, meus amigos, estamos aqui depois da lida ali, depois de deixar tudo certinho, tudo organizado, estamos aí para a gente trocar uma ideia sobre essa coisa cotidiana, né, do dia a dia que assusta muita gente. E eu sei que tem muita gente que traça metas na sua vida, constrói coisas gigantescas e às vezes não tem tempo de dar conta do simples da vida. Tem gente que almeja coisas grandes e infelizmente não vai chegar nisso ou não chegou nisso ainda. Então, se isso te assusta de alguma forma, se isso te causa um pânico de alguma forma, calma que a gente vai trocar uma ideia sobre isso e tu vai ficar bem mais tranquilo. E no final do vídeo, depois de tudo que tu ouviu aí, se te agregou de alguma forma, deixa nos comentários, daí curte o vídeo e envia para alguém, para que alguém possa também ser alcançado. Cara, a gente sempre pensa em conquistar, né? Acho que é do ser humano isso, essa coisa de conquistar, essa coisa de fazer grandes feitos, mas eu gostaria de dizer que nem todo mundo vai ser dono de uma empresa, nem todo mundo, talvez tu já saiba isso, né? Nem todo mundo vai liderar uma equipe gigante de pessoas, nem todo mundo vai permear uma vida cheia de conquistas e altas viagens internacionais e coisas assim. E tá tudo certo, não precisa ficar ansioso por causa disso, não precisa te martirizar por causa disso, porque há uma beleza nas coisas simples. E se o nosso coração não está só em conquistar coisas, em construir coisas, com certeza a gente vai conseguir alcançar a nossa satisfação naquilo que é simples. Ou seja, por exemplo, eu tenho meu trabalho, a minha esposa tem o trabalho dela, a gente também tem um filho de 7 anos, e a gente se divide em fazer as tarefas de casa, porque um trabalha num horário, o outro trabalha no outro, às vezes um está descansando, o outro está fazendo as coisas em casa, e tá tudo certo. Muitas vezes a gente fica triste, pensando assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu sou o único que vai dar errado na vida enquanto todo mundo está dando certo? Cara, e aí a gente começa a entender e buscar o nosso propósito, aquilo para o qual Deus nos chamou, para o qual Deus apontou pra gente, e começa a entender que realmente nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, e talvez tem coisas que você quer muito que não vão acontecer para ti, que não vai ser para ti fazer. Eu não tô querendo desmotivar ninguém. Se tu tem essa meta sei lá, ter uma empresa, construir algo, vai firme, ora ao Senhor, pede para Ele que mostre a vontade dEle com relação a isso. Procura na palavra sempre se amparar para construir essas coisas. E eu tenho certeza que se é algo que vem do coração de Deus, vai dar certo. Mas a questão é que muita gente, quando não consegue alcançar certas coisas, se frustra. E aí fica querendo desistir da vida, desistir de tudo. E não é bem por aí. Então a gente precisa entender que essas coisas vão acontecer, frustrações são normais, mas muitas vezes tem frustrações que nos trazem para o centro da vontade de Deus e podem mudar a nossa história. Então assim, talvez tem pessoas que vão passar uma vida toda dentro de uma empresa, trabalhando de empregado, CLT, ganhando seu salário ali. Mas há um propósito de você estar ali, há um propósito de você estar vivendo uma vida comum. Às vezes Deus te chamou para pregar o evangelho dentro daquela empresa ali, para conhecer Jesus dentro daquela empresa ali, talvez, e pregar o evangelho dentro daquela empresa. E ali vai ser o teu campo missionário, por exemplo. E aí você vai pensar assim, poxa, eu queria tanto ser dono de uma grande multinacional, mas talvez Deus te chamou para pregar dentro de uma indústria, cara. E aí você precisa entender e encontrar a beleza disso. Como que a gente acha essa satisfação? Como que a gente não fica pensando que isso é um papo de perdedor? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está buscando ao Senhor, se alimentando da palavra e entendendo que é Ele que provê todas as coisas para nós,
aí a gente começa a pensar, não, isso não é um papo de perdedor. É eu saber o meu lugar, eu saber a minha função no reino e entender que Deus me chamou para coisas grandes, mesmo elas não parecendo grandes aos olhos dos homens. Então você precisa se colocar à disposição do Senhor e estar disposto a ouvir um não, muitas vezes, para que as coisas aconteçam na sua vida e você possa viver o propósito de Deus. Então, galera, a questão de ter uma vida simples, uma vida comum, cotidiana, não pode te assustar, não pode ser algo que vai te parar, mas tem que ser algo que vai te impulsionar a buscar aquilo que Deus tem realmente para ti. E às vezes, cara, Deus pode bloquear algo, né? Te tirou da cena ali, por exemplo, de ser um empresário, de ser alguém muito bem sucedido e te trouxe para que tu trabalhasse para o reino. E nesse desenrolar do caminho, o Senhor viu que teu coração não estava naquilo ali mais, e realmente aquilo não vai mudar o teu caráter, e Ele pode te entregar isso. E aí com isso também você servir ao propósito. Assim como tem pessoas que de cara já vão conquistar grandes coisas e vão servir ao propósito, é isso. E também, infelizmente, tem pessoas que vão conquistar, que vão se tornar grandes referências na parte financeira, ou como empresários, como donos de algo, e vão acabar se desviando do caminho do Senhor. Isso acontece também. Mas você precisa estar no centro da vontade de Deus para entender aquilo que Ele quer e começar a desfrutar da beleza, da simplicidade, e que o Senhor te conduza a ser aquilo que Ele quer que você seja, e não aquilo que você quer que você seja, somente porque você acha legal, ou porque você viu na internet, ou porque tem pessoas muito legais que vivem coisas assim. Então essa é a minha reflexão sobre a questão do porquê, o porquê é bom a gente entender a simplicidade das coisas, encontrar beleza na simplicidade, numa vida comum, e a importância disso tudo se dá a nós estarmos ancorados no Senhor e entendendo que é Ele que provê as coisas pra gente, que é Ele que desenha o nosso propósito, e a gente só precisa discernir isso e viver. Então esse foi o breve vídeo de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então que Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo aí, e valeu!